Olá pessoal, meu cordial boa noite a todos vocês. Boa noite. Que todos se sintam abraçados, aconchegados e procure a melhor forma de estar sentado aqui e a melhor maneira de pensar se o que ficou para trás e que possamos nessa noite de hoje reconhecer os ensinamentos do Cristo através do Evangelho de Jesus. E ainda ecoa em consciência e a gente ainda tem que tocar para viver para aqui, como diz Santo Agostinho. E todos aqueles desencarnados que vieram à companhia de cada um de nós, que nesse momento possamos acolher com carinho de nossa Mãe Santíssima, com as suas mãos acolhedoras, seu coração amável. Recolha-se a cada um desses. Que Jesus nos abençoe, nos conduza a esse conhecimento, porque para cada um de nós, este momento aqui é único, onde a gente se liga à espiritualidade, aos mentores aqui da casa, que vêm nos ajudar, nos contribuir, como um pastor deixa suas 99 ovelhas sem preocupação e vai ao encontro daquela ovelha perdida. Seja o seu coração de paz e de bondade. Graças a Deus. O Evangelho de hoje é do capítulo 12, a abertura do capítulo 12. Amai os vossos inimigos, restitui o mal com o bem. E o palestrante, Marcos Campos, quem vai ler o Evangelho é o Hélio, e eu vou ler aqui um minuto de sabedoria. Se suas palavras forem ásperas e duras, se em todas as criaturas você descobrir um adversário, a vida se tornará uma tortura. No entanto, repare que a terra é uma escola sagrada. E você poderá ser feliz e se conseguir ver em todos a boa vontade que os anima. Atraia para a sua consciência amigos devotados por meio de suas palavras, mas, sobretudo, de seus pensamentos voltados sempre para o amor e o serviço do próximo. Minuto de sabedoria. Passar aqui para o Hélio. Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Ouvimos agora o Evangelho de hoje. Restituir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazem isso mais que os outros, os pagãos não os fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que reconhecimento nisso tereis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que a amam. E se não fazeis o bem, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que reconhecimento nisso tereis?
uma vez que as pessoas de má vida se emprestam deste modo para receber a mesma vantagem? Mas, por vós, amai os vossos inimigos, e fazei o bem a todos, e emprestai, sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdias, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, passar aqui para Marcos Campos. Fica à vontade, aqui. Fernando, dá um jeitinho aí. Vamos lá então, boa noite a todos e a todas. Cumprimentar também os irmãos desencarnados, que eles possam, conjuntamente conosco, aprender sobre esse tema que é tão presente em nossas vidas. Quem de nós nunca pagou o mal com o mal, em vez de ter pagado com o bem? E a gente tentou trazer a proposta de colocar fenômenos do cotidiano e ensinamentos da doutrina espírita para que a gente possa sedimentar cada vez mais o nosso conhecimento. Dito isto, vamos lá. Lei de Talião. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Quer seja nos bancos dos colégios da vida, na disciplina de história, a gente estuda o tal do Código de Hammurabi, que tinha a lei do Talião. E o que diz o significado dessa lei? Lei idêntica, mesma pena, mesmo rigor e reciprocidade. Traduzindo de forma rápida, significa a lei do Talião, onde temos simbologicamente aqui uma balança com dois pratos, onde se diz olho por olho. Ou seja, se alguém ferir o olho de um indivíduo, o mesmo será ferido naquele sujeito. Portanto, no seu artigo 196 diz: se um homem livre destruir o olho de outro homem, o seu olho será destruído. 197. Se alguém quebrar o osso de um homem livre, o seu osso será quebrado. Artigo 200. Se um homem arrancar o dente de um homem livre, do seu mesmo nível, e aqui eu deixei em destaque, aí não está a questão, já começa a ter uma espécie de separação. Tem que ser do mesmo nível, o seu dente será arrancado. Então isso já começa a designar a ideia de que, mesmo em sendo uma lei que tinha como objetivo reprimir algumas ilegalidades, digamos assim, porque no mundo do direito não existia, então vamos processar pela força aqueles que cometem supostos crimes, mas aqui diz assim, do seu mesmo nível. Então isso implica dizer que pessoas de nível financeiro diferente, ou que estão numa casta superior, mesmo existindo um código, não haverão de cumprir a mesma penalidade. Então a gente já começa a perceber que não é bem assim que funciona, inclusive nos dias de hoje. Antigo Testamento, o que é que diz? O mesmo princípio de retaliação proporcional aparece na Bíblia, no livro de Levítico, no capítulo 24, versículos do 19 ao 20, diz, abre aspas, se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O defeito que ele causou ao próximo, assim lhe será causado. A gente assistiu um sem número de palestras aqui, onde a própria doutrina nos elucida de que no início do processo de humanização as pessoas precisavam de ter esse código, digamos assim. Mas no tempo que as coisas foram evoluindo, essas leis começaram a entrar em descalço.
digamos assim. E por quê? Porque veio alguém que começou a deixar esse tipo de lei de lado. No Novo Testamento, manifestado por Jesus, nas bem-aventuranças, uma delas diz: bem-aventurados, ou seja, aqueles escolhidos são os pacificadores. Portanto, não adianta dar olho por olho. Eu citei um exemplo, outro dia numa palestra aqui. De repente você está na festa, para quem não conhece aqui, no dia da cidade de Cachoeira, 26 de dezembro, tem por volta de 15 mil pessoas no estádio de futebol. Portanto, tirando aqueles que podem ter um ou outro que não tem as duas pernas, mas imaginemos que tem 30 mil pernas por lá. E elas calçadas, e aquelas que andam com salto, eu até exagerei, 30, bico fino. De repente você é um espírita muito evoluído, e alguém passa por você e naquele espremido pisa na sua unha que está desprotegida e praticamente dilacera sua alma. É claro que você é um espírito evoluído e aprende na doutrina que não deve ser olho por olho, você deve ser pacificador. E o que é que você tem que dizer para a pessoa? Se não para ela, mas consigo mesmo. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de, no meio de tantas pessoas, trazer essa para pisar no meu dedo. Porque só assim eu vou ter a paciência necessária para suportar as dores. É assim? É nada. A gente solta logo uns 50 mil palavrões. Porque é da natureza humana. É ou não? A gente, claro, precisa corrigir esses nossos defeitos. Entretanto, a proposta do Cristo no Novo Testamento é ser pacífico, e aí que vem o porquê. Serão chamados filhos de Deus. Marcos, então quer dizer que se eu não for pacificadores, eu não estarei dentro desse clube? Bom, é ele que está dizendo, não sou eu só fiz copiar e colar. Essa é a reforma moral que a doutrina nos propõe. E cada um tem que procurar melhorar. E aí ele vai mais adiante. Jesus diz: ame seus inimigos. Cara, Marcos, lá em casa, eu tenho inimigo dentro de casa. Eu digo, também tenho. Porque a doutrina ensina que os inimigos vêm para dentro de casa. E a proposta é: aprenda. Aproveite a encarnação para isso. O que o nosso parente mais próximo faz com a gente que a gente precisa aprender? A ser tolerante? Aprenda. Ah, mas ele fez algo tão danoso. Pois é, a doutrina ensina que a gente tem que procurar compreender. Porque no mundo espiritual seria pior. E continua: faça o bem para aqueles que te odeiam. Geralmente a gente faz? Não. Mas o código está aí. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Reze por aqueles que te maltratam. Ah, Marco, olha, daqui para trás ainda vai. Agora, rezar, essa é de... Pois é. O mestre está ensinando. Porque quando a gente reza, quando a gente faz uma prece por alguém que está vindo em nossa direção nos causar o mal, nós estamos fazendo uma espécie de anteparo, escudo, para evitar que aquilo chegue até nós. Mas tem um lado mais positivo, para também propor que contamine o outro com o que é benéfico para ele e, por conseguinte, para nós. Se alguém te bater no rosto, ofereça a outra face. Aí também pegou pesado. Quer dizer, o cara deu um soco em mim. Vai dar tempo eu pensar que eu... Pois é. Mas acredite, tem quem faça isso de verdade. Sabe por quê? Porque quem é o agressor é quem vai se ver com as leis divinas. Quando esse cara agride este, ele está agredindo a si próprio. Tudo que este fizer contra este, estará fazendo contra ele. E assim é o mesmo com esse. Portanto, todo o mal que o outro nos causar, haverá de receber, e geralmente maior. Portanto, não cabe a nós desejar o mal ao outro que nos fez o mal. Apenas espere. E não torça pelo mal para ele, ou para ela. O tempo haverá de se encarregar de colocar tudo no seu lugar. Hélio Couto é um cara que eu gosto muito.
ele vai trazer essa proposta unindo física quântica com espiritualidade. E vai colocar a força que existe no perdão e também a força que existe no não perdão. Pode colocar. Perdoar-se e perdoar aos demais. O que é o contrário do perdão? Ressentimento, raiva, ódio. Né? Se você não perdoa, você está emanando isso. Isso emanando por um determinado X tempo, dá um negócio chamado câncer. E isso é só manter essa energia negativa sendo polarizada, que não tem sistema imunológico que vai suportar isso indefinidamente, você vai ter somatização de qualquer forma, certo? Então a primeira coisa seria: perdoa, solta todo mundo, esquece a questão da justiça. Quem que vai fazer justiça? O dono, certo? O campo eletromagnético universal. Então você vem 1, 2, 3, 200, 250, lá que foi resolvido a questão. Não é você que vai fazer isso. Então se você soltar, fizeram mal para você, solta, solta. Porque se você não soltar, o que está acontecendo? Você se prendeu naquela energia, o que virá mais daquela energia? Então você, injustiça comigo, tá? Então o que vai acontecer? Se você está emanando, foram injustos comigo, o que vai voltar para você? Mais injustiça com você. Tem um versículo que diz assim: aquele que tem, mais será dado, e aquele que não tem, o pouco que tem será tirado. O que é que dá para a gente compreender? A gente sabe que isso faz sentido, não é verdade? Eu já dei algumas palestras aqui falando exatamente de acordo com esses ensinamentos. Se a gente, o nome disso é colapso da função de onda. Se a gente manifesta um pensamento e fica retroalimentando ele, a tendência é de que ele se manifeste no mundo material. Porque o mundo físico, ele recebe a informação do pensamento, colapsa e manifesta. Daí porque, quando ele diz solta, solta, porque quando você solta, o todo que ele está chamando aí significa Deus, a energia cósmica. Então deixa com ele, porque quando a gente infringe uma lei universal, nós haveremos de ter que pagar por ela. Não é fazendo mal ao outro, que fazendo com que ele receba o que nos deu, que vai nos deixar felizes e o outro receber a conta. Não é bem assim. Aqui é outra coisa importante. Imaginemos nós que estivéssemos, claro, proporcionalmente na figura de Jesus, jantando de forma ali tranquila, satisfeita, conversando, se alimentando com alguém que em poucas horas, e ele já sabia por telepatia, iria lhe entregar por 30 moedas de prata. Você sabendo que alguém iria lhe entregar para alguém lhe matar, você teria condições de ficar sentado à mesa com ele, conversando e jantando? Nem eu. Mas isso aconteceu. E por que que isso aconteceu? E aqui está, o beijo, consequentemente, a crucificação. Isso aconteceu porque existia um propósito. E qual era o propósito? Inclusive estávamos falando desse acontecimento aqui. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Quem foi que disse isso? O Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha a diferença. Então, a proposta de hoje, eu sentiria-me muito feliz, a nós encarnados, se a gente tiver alguma pessoa que, vez por outra, gravita na nossa mente e a gente não gosta dessa pessoa, ou algum espírito desencarnado que está acompanhando, que vive obsidiando alguém por fenômenos ocorridos em vidas passadas, aprendei o que está sendo dito, desagarrem, orem, porque se a gente aprender isso aqui a partir de hoje, a gente já vai viver de forma muito melhor. E por quê? Porque uma pessoa pode matar a outra por episódios banais, por um jogo que está tendo e tem um desentendimento,
por uma questão política, e depois vai ter que ter séculos de existência para tentar recuperar aquilo que efetivamente aconteceu. Aqui, pagar o mal com o bem, traição entre casais. Quantas pessoas não sofrem depois do fim de uma relação, desejando que o outro que lhe fez o mal pague? A gente aprende, como está aprendendo hoje, que não é para agir assim. Mas parece que a gente continua a repetir os erros. E aí, em assim procedendo, eu vou até brincar aqui, se for uma mulher que foi traída, ela vai ficar irritada, ela também pode ter algum sintoma de rejeição, de apatia, mas também ela pode dar a volta por cima. Inclusive eu trouxe um trecho de uma música que serve muito bem para isso. Ela diz assim, e eu sei que vocês conhecem, pelo menos a maioria. Primeira coisa, vai se autocuidar. É ou não? Geralmente quando acontece um fim de relacionamento, aquela pessoa que nunca pisava na academia, o que é que ela vai fazer? Vai para a academia. Começa a frequentar a loja de Iraí para comprar roupa e tênis novo. E vai escutando no fundo de ouvido isso aqui. Não vou negar, sofri demais. Quando você me deu, fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei, dei a volta por cima e hoje eu mostrei, olha agora o troféu, meu novo namorado. Você é cuzão também, viu? Minha nova namorada. Pensou, olha a autoestima como já está alta, que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir para voltar, e aí encerra de forma boçal. Não é assim que acontece? Mas tem outras que não. E se for homem, pode ser assim? Pode. Mas também tem um aspecto antropológico e ele pode transformar isso aqui num homicídio. E de repente está preso lá no Zé Dias, se for em Cajazeiras, arrependido porque matou o cara, ou a ex-esposa, ou namorada, sei lá, e aí vai pegar um monte de anos preso. Fez o quê? Nada. Por aquele momento em que você quer ter domínio sobre a outra pessoa. Então o que é que a gente tem que fazer? Orar e vigiar, mas também compreender que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Nada, exatamente nada, é fora do seu tempo. E aí Haroldo Dutra, grande palestrante, juiz, palestrante espírita, nos traz uma proposta sobre o perdão. Pode colocar. Se nós não aprendermos a perdoar, nós vamos ficar sozinhos. É impossível relacionar com qualquer pessoa sem perdoar. A menos que seu marido, que a sua mulher, que seus filhos, que sua sogra, que seus sogros sejam anjos, espíritos puros. Aí não precisa perdoar. Se você está convivendo com anjos, não precisa perdoar, porque eles não vão te ferir. Mas se você está convivendo com seres humanos, aguarde. Quanto mais intimidade, mais a pessoa vai te machucar. Então, qual que é o antídoto? Qual é o remédio? Perdão. Perdão. Como é o tema de hoje, pagar o mal com o bem. Como ele disse, nós não estamos com um anjo ao nosso redor e nem somos. Nós somos seres que estamos num processo de experimentação carnal que precisamos evoluir, e o instrumento para essa partitura musical é este. Então a música, cada um vai usar de acordo com o que dela achar melhor. Na política
deste ano, por exemplo, vai ter muita confusão e briga? Vai. Você e eu, tendo a condição e a compreensão de saber que é um ambiente altamente tóxico, quando você vê que vai tender a ter algum problema, o que é que a gente deve fazer? Se afastar. Não faz sentido a gente estar vendo políticos que estão lá em Brasília ou mesmo na nossa cidade que disputam cargos, a gente defender eles mais do que a nossa família. Quanta bobagem. Trazer político para dentro de igrejas, tê-los como ícones. Eu fico vendo isso e pensando qual o limite da condição humana. Outro, alguém entra na nossa casa, nos rouba. No outro dia a gente pega a câmera e descobre: rapaz, foi fulano que fez isso. Eu vou pegar fulano. Precisa? Não. Por que a gente está aprendendo o quê? As leis divinas haverão de dar a ele de acordo com o crime cometido. Estupro. Crime hediondo, repugnável, sobretudo quando são de menores, indefesas. Mas quem faz haverá de pagar, porque de repente os pais aqui, pela raiva, pelo ódio que sofreram, vão querer matar o sujeito. E é natural que haja a grande maioria assim, mas vai apenas colocar mais um ingrediente para que continue por séculos, eu digo até assim, essa desavença. Deixar que as leis humanas e divinas possam agir sobre aquele que cometeu. Religiões no mundo, eu peguei apenas algumas, tá? Cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduísmo, tal, espiritismo, budismo, enfim. Você já viu gente também defender religião, querendo às vezes até brigar. Outro dia eu conversando com uma amiga minha sobre... Ela perguntou se eu era espírita, eu disse que sim. Ela disse: mas lá, vocês aceitam Nossa Senhora? Eu disse: Nossa Senhora, Maria Santíssima, Nossa Senhora dos Sete Cordões, todas as Nossa Senhora que você quiser, a gente agradece a presença delas. E também de outros seres muito iluminados. Porque eu achava que não era assim. Eu digo: pois é. É bom entender que a presença de Maria Santíssima é uma energia fortíssima. Outro dia, eu na reunião mediúnica, um espírito veio em um das médiuns e eu invoquei a presença da energia do manto azul de Maria. Haja vista que aquele espírito estava altamente atormentado. O engraçado foi que o espírito começou a narrar que o corpo dele, que estava negro, começou a ficar esbranquiçado, ou seja, foi se livrando de ódio, de mágoa, de ressentimentos de vidas passadas, até a gente fazer o encaminhamento, e esse espírito certamente haverá de ter evoluído de forma significativa por ter aceitado essa ajuda. Portanto, a gente, com a nossa compreensão, não precisa discutir se o espiritismo é melhor do que outras religiões, não precisa. A gente não faz parte desse clube. Basta que apenas, se alguém assim desejar, pedir alguma informação e a gente puder repassar. Grande ícone também do espiritismo, não só brasileiro, mas mundial, Divaldo Franco, falando sobre o perdão. Mas o perdão é uma necessidade imperiosa. Porque quando nós guardamos este ressentimento, dizem dois grandes cientistas da física quântica de Harvard, os doutores David Bohm e Stewart Wolf, quando nós odiamos, quando nós temos mágoas, ciúmes, ressentimentos, os nossos neurônios produzem micropartículas semelhantes ao elétron. E essas micropartículas, essas ondas energéticas, destroem as neurocomunicações e nós enfermamos. O próprio sentimento de rancor, o sentimento de sexualidade exagerada, o ciúme exorbitante, o desejo de vingança, somatizam-se em problemas do aparelho digestivo, do aparelho respiratório. E nós que guardamos esses sentimentos
estamos suicidando-nos. É um suicídio direto. Mas se nós cultivarmos o amor, dizem eles, se nós cultivarmos a generosidade, a beleza, se nós tivermos simpatia e afeto, os nossos neurônios produzirão uma outra micropartícula, porém semelhante ao fóton. E essa micropartícula tem o poder aglutinador das moléculas. Enquanto o elétron vai interferir na mitose das células, na divisão, apressando-as, fazendo que elas percam memória, o fóton vai manter a memória das células, o ritmo, e a pessoa goza de bem-estar, de um aparelho digestivo saudável, de um aparelho respiratório agradavelmente saudável. Então, do ponto de vista da física quântica, os sentimentos nobres do perdão, do amor, da generosidade são de alta relevância. Têm um significado profundo porque prolongam a vida, dão saúde à existência e proporcionam ao indivíduo o equilíbrio psicofísico de que todos temos imensa necessidade. Aliás, Jung costumava dizer, as pessoas introvertidas vivem menos do que as pessoas extrovertidas. Mas por que será? Porque os introvertidos guardam mágoas, guardam rancor. Aqui Divaldo faz esse estreitamento, né? Eu estava conversando ali há pouco, quando cheguei, entre a física quântica e a espiritualidade. E olha que coisa importante. Quando a gente desequilibra as nossas emoções, os nossos átomos, eles tendem a ter a vibração eletrônica desarmoniada. E com isso faz com que, como ele explicou, processos de mitoses, que são de divisões celulares, possam se diferenciar. Não está dentro do padrão de normalidade e isso desencadear sérios problemas de saúde. Nosso aparelho gastrointestinal, como ele citou, ou cardíaco, ou qualquer outro, e o principal sintoma é baixar a nossa imunidade, nos torna mais susceptíveis a doenças. Portanto, pagar o mal com o mal, além de ser uma ação não muito bacana, ela além de ser desastrosa, ela é burra. Porque todos nós já utilizamos essa burrice um dia. Mas a gente precisa aprender a se tornar sábio, que é muito mais importante do que inteligente. Ou seja, se alguém nos fez o mal já está reverberando nele. Que a gente não segure o carvão com a mão, tentando jogar no outro, para que o outro se queime, sabendo que o primeiro a se queimar somos nós. Briga no trânsito, a gente vê direto, homem atira contra motorista durante briga de trânsito em São Paulo. Às vezes porque um passa na frente do outro. E aí o que é que acontece? Você, em vez de deixar isso de lado e seguir em frente, vai tomar satisfação. Ah, porque eu estava certo. É melhor você estar vivo do que certo. Simples assim. Divisão de bens. Ah, minha família não é rica desse jeito, não. Desse tanto de helicóptero dentro de casa chique, carro. Não precisa. Basta alguém, morra os pais principalmente, e vai dividir uma casa para 3, 4 pessoas, que a briga começa já na hora do velório. Isso demonstra uma baixeza muito grande, de propósito, sobretudo, existencial. Dívidas. Pagar o mal com o mal. É quando alguém, por exemplo, lhe deve, você está numa condição aparentemente mais confortável que a outra, e você fica tentando pressionar a outra pessoa, mesmo sendo justo, o dinheiro é seu. Mas é muito melhor ter emprestado do que pedir emprestado. Porque isso aqui é uma das coisas que mais causa suicídio nas pessoas. A estatística mostra que é a questão de dívidas. Preconceito com homossexuais. A doutrina espírita é tão interessante sobre esse tema. Primeiro, mostra que o espírito não tem sexo, né? A gente experimenta uma ação de um corpo que pode ser do gênero masculino ou feminino, mas que o espírito pode vir a experienciar do outro modo. E com isso tem pessoas que são altamente intolerantes e apenas por ver pessoas que vão adotar uma criança ou que estão juntas quererem matar, porque isso não é coisa de Deus. Não. Coisa de Deus é o seu preconceito.
Mentira e calúnia. A verdade não teme o tempo, mas a mentira corre contra ele. Quantas vezes a gente também já mentiu nessa existência e fica envergonhado quando a gente mente, com medo de alguém descobrir que a gente mentiu. Não é verdade? Mas também o outro. A mentira, ela é devastadora. A calúnia também, quando a gente começa a julgar as outras pessoas pelo aquilo que ela não é. Aí quando a gente não gosta dela, a gente inventa. Bota um bocado de coisa ruim em cima. Aí pode ser que lá em cima do planejamento de encarnação, vamos dizer assim, ó, vocês foram dois espíritos que vieram, pode ter vindo um masculino e outro feminino, ou enfim, não interessa, e que vocês brigaram para fazer o seguinte: vocês vão vir juntos. Porque daí, se quiser brigar, joga mais perto um do outro. Né? Não, o outro é quem não presta, e você é o santo. Não, o outro é... Pronto, vamos botar os dois no mesmo corpo, com cabeças diferentes, porque às vezes um vai estar com sono e o outro vai estar acordado. Aí um quer ir para um arruma namorado e o outro não. Quer dizer, não é melhor perdoar de que ter a possibilidade de fazer uma experiência, que eu não estou dizendo, não estou julgando aqui, estou dizendo que isso pode acontecer. Então que a gente utilize essa encarnação para aprender definitivamente com ela. Pagar o bem com o bem. Preste atenção nessa história. Homem que doou seu rim para a esposa exige o órgão de volta durante o divórcio. Essa é de lascar, né? Quer dizer, estavam juntos, casamento feliz, de repente teve um desentendimento. Eu quero, não vai servir mais para ele, mas eu quero meu rim de volta porque eu quero que ela se... 3 pontinhos. Está fazendo aquilo que deve ser feito, correto? Não. E sabe quem é que pode ter o outro rim perdido? Ele, que está com raiva. A corrente sanguínea vai ser derramado o hormônio cortisol, altamente inflamatório, e aí ele pode não só perder o rim que ficou, como pode ter problema em outra parte do corpo. Porque o ódio, ele é altamente infectante. Tem pessoas que passam uma vida, e eu não estou advogando em favor, fumando 2 carteiras de cigarro por dia. É um dos estímulos mais cancerígenos que existe. Porém, passa essa existência e não sente nada. Não é assim? E tem outro que nunca fumou, nunca fez nada e teve um câncer, mas passava o dia brincando, passava o dia estressado, passava o dia, era melhor estar dormindo do que quando eu me acordo já começa. Isso vai fazer com que você passe perrengue. Vamos soltar mais um vídeo? Vai lá. E vai baixar a cabeça. Sabia que esse negócio de perdão era furado. Então, o perdão tem qual objetivo? Curar o teu ódio. O perdão tem o objetivo de curar a tua mágoa, o teu ressentimento. Enquanto ele disse isso, eu estava pensando não só em nós. Na última palestra que eu fiz aqui, foi dito que tiveram telões espalhados aí por toda essa área, e mais de 5.000 espíritos desencarnados assistiram. Eu rogo a Deus e a espiritualidade, se não tiver tanto, mas tiver alguns, e compreendam aos nossos irmãos desencarnados que podem estar nos obsediando na nossa casa, no nosso trabalho, que o poder do perdão não serve só para nós, serve também para vocês, que ao se libertar da mágoa, do rancor, da vingança, vão sair dessa zona de rebaixamento, zona densa, para uma zona de luz, de paz e de harmonia. É apenas uma decisão, e eu espero que vocês possam, a partir daí, abrir mão da mágoa, do rancor, do ressentimento, para ter uma vida diferente. Quem é o meu inimigo? E a resposta já está aqui, ó. Eu mesmo. Quando eu vivo me culpando, não me aceito como eu sou, tenho complexo de inferioridade, e utilizo essa frase aqui, ó. Eu conheço um monte de gente. Eu morro e não perdoo. Pois é, morra umas 10 vezes sem perdoar. Não porque fulano.
gente, nós estamos aqui aprendendo. Se a gente vai botar em prática ou não, a prova do conhecimento que a gente tem, aí é outra história. Mas continuar agindo assim como nos ensinaram, é uma grande bobagem. Por quê? Nós aprendemos nesse instante. Ódio, mágoa, raiva, o que é que faz? Nos adoece. Quem é meu inimigo? Minha preguiça, quando eu não faço o evangelho na minha casa. Ó, para quê? Para me proteger. E também o meu celular. Quando eu ia passar 5 minutos olhando as mensagens, e passo 2 horas, né? E deixo de fazer o que efetivamente tem que ser feito. Aqui nós temos o exemplo de qualquer um de nós com os nossos acusadores. Eles são espíritos maus e são demônios. Não, peraí, muita calma nessa hora. Porque talvez em outra existência você não estava encarnado e você estava apontando o dedo do jeito que esses outros estão fazendo. Assim como eu. Então a gente não pode, não deve julgar o espírito que está nos obsidiando. Sabe por quê? Porque provavelmente a gente já fez isso em outras encarnações. E o que a gente tem que fazer? Aquilo que foi dito, a proposta, pagar o mal com o bem. Orar pelos que nos perseguem, pelos nossos inimigos, pedir a eles a misericórdia divina, que eles se libertem, como disse o cientista Hélio Couto, soltem, porque quando eles se soltam de nós, eles se libertam e vão para zonas de muito melhor estágio vibracional. Portanto, não se deixem vencer pelo mal, está lá em Romanos 12, 21, mas vençam o mal com o bem. Divaldo Franco vai falar também, nesse vídeo, sobre a importância do mal que nos fazem e qual é o aprendizado que a gente tira disso. Pode soltar. Que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um homem mau. Se alguém me faz um mal, não me faz mal, só faz se eu aceitar. Se alguém sair daqui dizendo assim, mas o Divaldo é um psicopata, eu continuo exatamente como estou. Agora se eu disser assim, não sou psicopata, não sou, já fiquei. Então eu não aceito o presente desagradável. Quando alguém nos dá um presente, nós aceitamos se quisermos. Se não quisermos, devolvemos o presente. É uma ética tão simples. São pequenas lições que nós esquecemos de filosofia profunda. Então alguém não gosta de nós. Que bom para nós. E que ruim para a pessoa que toda vez que nos vê tem dor de cabeça. Olha que coisa interessante, né? Então o que é que a gente tem que fazer? Colocar em prática, eu vou passar o tempo todo dizendo isso, o que é ensinar. Repito para os irmãos desencarnados, atentai bem, quem tiver ouvidos, que ouça. Coloquemos em prática, porque quando a gente continua a prática do mal, nós vamos reverberar também contra nossa direção. Não é o outro o grande problema, está na nossa reforma íntima. Ah, porque o outro me fez o mal, fez tão mal que eu não tenho como eu perdoar isso. Você está perdendo uma grande oportunidade de viver melhor, de ter outra pessoa na sua vida, de arranjar um trabalho. Ah, porque aquele trabalho eu só estou lá porque é o jeito. Pois é, mas haverá de ter a providência divina, de mostrar uma outra porta, a que você não precise conviver com aquelas pessoas. Então nós precisamos sim saber que quem faz o mal, não depende de nós o retorno. O retorno está nas leis divinas. E aqui trago um vídeo, eu achei uma animação tão interessante e um ensinamento, claro, vindo sempre dele, muito importante. Pode colocar. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir
fizesse sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, É muito provável que todos nós sabemos a receita do que precisa para ser feliz. Aquele tipo de bolo que, se você repetir ele N vezes, vai sair com o mesmo sabor. Porém, a gente pode não colocar o ingrediente necessário. Dentre eles, o ingrediente da harmonia, o ingrediente da paz, o ingrediente do perdão. Com isto, a gente traz essa reflexão: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Eu já vi isso algumas vezes aqui nas reuniões mediúnicas, onde alguns espíritos, que certamente dão um trabalho danado por todo o sentimento de mágoa, de ódio que carregam, mas o trabalho da espiritualidade da casa, conjuntamente com todos os trabalhadores que estão ali, dedicam o máximo possível para, se não eliminar de forma completa isso aqui, pelo menos transmitir isso aqui. E tem tido resultados bastante significativos. Portanto, para encerrar, que a gente aprendeu hoje junto, mas que a gente bote à prova esses ensinamentos. Nós encarnados e os irmãos desencarnados. Obrigado a todos. Vamos lá então fazer a prece final e logo em seguida partir para o passe. Peço àqueles que desejarem que possam fechar os olhos. Vamos continuar sintonizando essa vibração de luz, de harmonia. Quero agradecer a espiritualidade desta casa, que sempre quando eu peço a presença e a inspiração, inclusive para que possa reverberar em palavras através de uma palestra, que a intuição chega. Agradeço humildemente por todos esses ensinamentos. Pedir aos irmãos desencarnados que pratiquem o amor, o perdão, que quanto mais se planta o mal, é como um buraco, que cada vez que você cava, mais profundo ele fica. Que a gente possa se inspirar, como dito aqui foi, nos ensinamentos de Jesus: amar como ele amou, viver como ele viveu. E a nós encarnados, a lição é a mesma. A prova idêntica. Necessita a que nós possamos cumprir o nosso dever de nossa reforma moral. Que a gente olhe para o outro como sendo o espelho de nossa alma. Dito isto, está no texto do Evangelho, que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, toda vez que alguém nos agride, está agredindo a Deus. Então haverá de ter a sua resposta. E a gente tendo esse conhecimento, a gente não deve agredir o outro, porque assim estará agredindo a Deus. E como diz o Evangelho novamente: a quem mais é dado,
mas será cobrado. A gente tem os ensinamentos, nós precisamos mais uma vez colocar em prática. Que Deus nos abençoe e Maria Santíssima hoje e sempre. Graças a Deus. Então, em nome de todos, nos agradecemos pelas suas colocações, foi bem visível aos nossos olhos e aos nossos conhecimentos, né? E para todos vocês, aqui eu deixo o meu grande abraço e uma boa noite.